Nos tópicos anteriores, quando a gente narrou e fez alguns breves comentários a respeito da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, nós discorremos sobre diversas temáticas abordadas dentro dessa encíclica. Quando Leão XIII ele traça as diretrizes de um problema que vem ocorrendo no bojo do século XIX. Então ele vai fazer uma análise, uma investigação histórica para poder chegar o local e diagnosticar o problema que ocorria naquele século. E a partir dessa, e nós comentamos nos vídeos anteriores todo esse processo em que Leão XIII ele discorre através da história em épocas anteriores para poder analisar um problema que ocorre no século XIX e ele propõe a solução deste problema. Também nessa encíclica Rerum Novarum ele vai dizer que existem grupos subversivos que propõem remédios ineficazes para tentar solucionar um problema que agrava a sociedade do século XIX. E qual é este problema? É o problema da má distribuição da renda, ou seja, uma grande maioria vivendo na miséria absoluta, enquanto uma minoria pífia detendo todos os recursos e toda a riqueza que uma grande maioria ela acaba produzindo. E tudo isso se dá no bojo da Revolução Industrial, na primeira, na segunda Revolução Industrial e no seu ápice no século XIX, onde toda a configuração de sociedade na Europa ela vai se modificar. Agora, nesse próximo vídeo, nesse quarto vídeo da série, da Rerum Novarum comentada, a gente vai analisar o remédio proposto pelos socialistas na perspectiva do Papa Leão XIII. Então, até certo ponto, Leão XIII diz que os socialistas eles propõem um remédio, mas esse remédio é ineficaz. Qual seria esse remédio? Esse remédio seria a obtenção dos bens, o Estado ele detendo os bens, toda a propriedade privada, e ele ser o responsável por distribuir essas riquezas para tentar equiparar as desigualdades. Então a gente começa esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: é lícito ao Estado obter os bens violando os direitos do trabalhador? E a resposta na real não. E por quê? Por alguns motivos. Eu elenquei alguns aqui essenciais. O primeiro, porque o homem antecede ao Estado. Os produtos da terra têm que estar sob o domínio do homem, porque são coisas criadas e inventadas pelo homem, e não pelo Estado. O que a gente pode imaginar aqui? O que seria a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, a Europa Ocidental, alguns séculos atrás? A Itália, devastada pelo Império Romano. França, Inglaterra, Portugal, Espanha eram vilarejos, eram matagais cerceados por bárbaros, habitados por bárbaros. Francos, gauleses, bretões, saxões, godos, visigodos, alamanos, germânicos. Então não havia um Estado consolidado. Você tinha uma série de tribos bárbaras onde eles viviam de agricultura e não plantavam e não havia um Estado consolidado. Então é isso que o Papa diz quando está dizendo que o homem antecede ao Estado. Porque se você olhar para a história das grandes civilizações, você vê o quê? Você não vê um Estado consolidado. O Estado que tinha sucumbiu para o Império Romano do Ocidente. E na Europa Ocidental, os grandes países de hoje eram meros vilarejos bárbaros. Não havia um Estado consolidado. E no segundo problema, o segundo motivo pelo qual não é lícito o Estado obter esses bens porque todo aquele que exerce uma atividade lucrativa, ou seja, o trabalhador, o comerciante, artesão, o bancário, o industrial, ele tem como fim último, como um dos fins, adquirir bem. Então a pessoa trabalha para adquirir bens. Eu quero comprar um celular, eu trabalho e adquiro o celular. Esta casa, que é minha, eu obtive essa casa trabalhando. Então, eu trabalho para adquirir um bem, comprar essa casa. Esse quadro branco
essa impressora onde o quadro branco está apoiado, a mesa onde está apoiada a impressora, tudo que tem dentro desta casa foram adquiridos pelo meu trabalho. Os meus livros, eles foram adquiridos através do meu trabalho. No fim, o último que eu dei o meu salário foi adquirir esses bens materiais e bens particulares. Então, o trabalhador, quando ele vai para a atividade laboral, ele não tem apenas como objetivo se alimentar e se vestir. Ele tem também como objetivo adquirir uma série de bens. E esses bens pessoais, tais objetos, propriedades particulares, vão se dar, como eu disse, a sua aquisição vai se dar mediante, por intermédio do trabalho. E tudo isso está inserido no direito natural. O que seria o direito natural? É um direito que recorre da natureza das coisas. Então, quando o homem ele adquire um computador, como tem aqui no desenho, adquire uma casa, adquire um carro, um celular, um sofá, seja lá o que for que ele vá adquirir, ele adquire através do trabalho. Ele trabalha porque ele tem um determinado fim. Qual é o fim? O fim, eu quero comprar, adquirir um bem, um determinado bem, que pode ser esses aqui citados ou outros que eu ainda não mencionei aqui. Pode ser adquirir o seu diploma, a sua formação superior, mas tudo isso, todo o trabalho ele tem um fim. E esse fim, que é adquirir bens, ele está inserido no direito natural, porque é da natureza das coisas, é da natureza daquele que trabalha adquirir bens, não somente se vestir, não somente se alimentar através do trabalho. Então, a aquisição de bens e propriedades é natural de quem exerce o ofício, quem exerce o trabalho. Logo, ter bens pessoais e propriedades privadas está inserido, faz parte do chamado direito natural. E aí a gente abre aspas para ver o que o Papa diz na própria Rerum Novarum. Ele diz, abre aspas, o fim imediato visado pelo trabalhador é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe. E aí ele acrescenta, o trabalhador tem não somente o direito ao salário, ao trabalho e ao salário, mas ele tem o direito de usar desse salário, que é dele, como ele bem entender. Então, se ele quiser adquirir um bem X ou um bem Y, é do direito dele. Compete a ele decidir, é dele, ele tem esse direito. E está inserido no direito natural. É natural de um trabalhador ele pegar o seu salário e decidir o que ele vai fazer com este salário, né? O que ele vai investir, o que ele vai gastar, o que ele vai comprar, adquirir como bem, como propriedade que é, obviamente, privada, porque a ele pertence. Então, logo, ao deter os bens dos trabalhadores, os socialistas, além, se você pensar numa perspectiva religiosa, obviamente, ele vai ferir o 7º mandamento que diz, não roubarás. Então, dentro da perspectiva cristã, já teria problema aí, né? Essa questão socialista e essas questões todas que envolvem esses partidos de esquerdas e essas ideologias de esquerda. Marxismo, socialismo, seja utópico, seja científico, anarquismo e entre outros. Comunismo, por aí vai. E o segundo lugar os socialistas, o Estado, então, vai oprimir os pobres e vai usurpar o salário do trabalhador. Né? Essa usurpação do salário do trabalhador não implica somente a usurpação em dinheiro, mas como o bem particular, o carro, é o meu salário convertido em bens, porque eu junto o dinheiro para comprar o meu carro, eu junto o dinheiro para comprar a minha casa, eu junto o dinheiro para comprar o meu celular, eu junto o dinheiro para comprar o meu notebook. Então, esse notebook, essa casa, esse carro, esse celular, e eles são o meu salário, o meu dinheiro convertido nesses bens que são bens particulares, porque a eles me pertencem. Então, quando o Estado socialista vem e diz que vai confiscar tudo isso e distribuir para os pobres, esse Estado lesa o trabalhador. Ele vai lesar e vai roubar o trabalhador, porque ele vai pegar os seus bens materiais, o seu salário convertido em bens, e vai
entre aspas, distribuir aqueles que eles entendem ser pobres. E que a gente, na verdade, sabe que isso não existe dentro dos governos socialistas, né? Mas eles dizem que fazem. Então, a gente vai partir desse princípio. Mesmo que fosse verdade, isso seria um roubo dentro do que ensina e do que perspicazmente adverte o grande Papa Leão XIII. E aí, novamente, partindo dentro da perspectiva cristã, porque é um Papa que está dizendo, esse ato de usurpar o salário do trabalhador, seja em dinheiro vivo, mas seja em bens que ele adquiriu mediante ao fruto do seu trabalho e do seu salário, isso é um pecado que brada o céu e que desperta a ira de Deus. Então, até por isso mesmo, não há compatibilidade alguma entre catolicismo e qualquer que seja as ideologias de esquerda, marxismo, socialismo, comunismo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, não há compatibilidade. Por mais que tentem inventar, por mais que tentem sublinhar e fazer observações românticas para poder justificar o roubo que o Estado socialista faz ao trabalhador, a fazer essa aquisição ilícita dos bens do trabalhador e sob a alegação de estar distribuindo aos pobres, isso seria um pecado que brada ao céu. Isso seria, dentro da perspectiva católica, um erro e seria incompatível com o ensinamento da igreja, com o próprio ensinamento de Cristo. Cristo não obrigou ninguém a roubar nada, a confiscar e dar alguma coisa para alguém. Cristo propôs, Cristo pediu para que se desse. Na parábola do homem rico, ele fala para o homem rico que tinha observado todas as leis, que só uma coisa lhe faltava, que era vender tudo e dar aos pobres. Mas o homem rico não fez isso e foi embora. E Cristo não o obrigou. Então quem obriga é o Estado perverso socialista que tem sido acobertado por alguns dentro da própria igreja que tenta tornar lícito aquilo que é ilícito. E aí, para encerrar esse vídeo, o próprio Leão XIII ele vai dizer e vai concluir dentro dessas observações dadas aqui, no tópico, foi o tópico 4, a propriedade particular, ele vai encerrar, vai fazer a sua conclusão depois de apresentadas as premissas, dizendo: quem não vê que o remédio proposto pelos socialistas está em flagrante oposição com a justiça, porque a propriedade particular é para o homem de direito natural. Como a gente já explicou, e não vejo necessidade de comentar novamente, mas sendo a sociedade privada de direito natural, se o Estado socialista obstrui a propriedade do trabalhador, ele está roubando, porque o bem particular do trabalhador é o próprio salário convertido naquele bem. O carro do trabalhador é o salário dele convertido em carro. A casa do trabalhador é o salário dele convertido naquela casa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai dar continuidade nos vídeos subsequentes. No tópico 5 ele continua com a propriedade privada. No tópico 6 ele fala do uso comum dos bens criados e a propriedade particular dele. Então ele vai dar continuidade a essa explicação a respeito da propriedade privada e a gente vai falar disso aí nos vídeos posteriores. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.